Antes de dar à luz, a parteira examinou a mulher grávida e, ao olhar um pouco mais abaixo, ficou pálida ao ver aquilo. Mas não disse nada a ninguém, e algo devastador aconteceu. A chuva batia com fúria nas janelas do hospital. As luzes piscavam intermitentemente, como se o velho prédio sentisse a presença de algo que não deveria estar ali. Era uma noite tranquila, até que o estrondo de uma viatura rompendo a calmaria do estacionamento alertou a todos. Passos firmes ecoaram pelos corredores, e logo atrás, as vozes de 2 guardas se misturavam ao choro contido de uma mulher. Rápido! Ela está prestes a dar à luz, disse um dos oficiais, com a voz cortante e sem nenhum traço de empatia. A parteira Maria del Carmen veio ao encontro, com o avental ligeiramente desalinhado e os cabelos presos de qualquer jeito. Não era a primeira vez que a acordavam no meio da noite, mas a cena que encontrou ao dobrar a esquina lhe tirou o fôlego. Uma mulher jovem, de rosto pálido e encharcado de suor, era empurrada pelos guardas. Vestia um uniforme de prisão e tinha os pulsos algemados na frente do ventre inchado. Contorcia-se de dor, respirando com dificuldade. Meu Deus! Tirem essas algemas! Maria del Carmen correu até ela. O oficial mais alto, com o rosto frio e endurecido pelos anos, lançou-lhe um olhar cheio de indiferença. Não podemos fazer isso, doutora. Protocolo. Ela está em trabalho de parto. Não vê que está sofrendo? Não é problema nosso. Apenas traga o bebê ao mundo e nós a levamos de volta, respondeu outro guarda, que parecia mais jovem, mas com a mesma rigidez na voz. Maria del Carmen sentiu um nó no peito. Não podia permitir que uma mulher desse à luz acorrentada como se fosse um animal. Se não tirarem as algemas, não me responsabilizo pelo que acontecer. É isso que querem? O guarda alto a olhou com irritação e estalou a língua. Sem esconder o desagrado, pegou a chave e libertou a jovem com um movimento brusco. O alívio durou pouco. Assim que seus pulsos ficaram livres, a prisioneira se curvou sobre si mesma e soltou um grito dilacerante. Está vindo! Por favor, sussurrou com a voz quebrada, olhando para Maria del Carmen como se ela fosse sua última esperança. As enfermeiras vieram imediatamente, trazendo a maca. Maria del Carmen segurou firme o braço da moça, sentindo a frieza de sua pele. Fique tranquila. Respire fundo. Prometo que farei tudo possível para que tudo corra bem. Levaram nas pressas para a sala de parto. Dentro do centro cirúrgico, o ambiente estava carregado de tensão. A jovem respirava com dificuldade, os cabelos grudados na testa e as mãos crispadas contra o lençol. Como você se chama? Perguntou Maria del Carmen enquanto preparavam o procedimento. A garota demorou a responder. Parecia que sua voz a tinha abandonado. Ximena, murmurou entre suspiros. O nome lhe causou um arrepio inexplicável. Ximena, preciso que confie em mim, tudo bem? Vai sentir dor, mas quero que se concentre na minha voz. Vai dar tudo certo. Ximena assentiu fracamente, mordendo os lábios. As contrações estavam cada vez mais intensas. Maria del Carmen deu instruções precisas, tentando transmitir calma. Mas algo dentro dela se agitava com inquietação. No meio do trabalho de parto, ao levantar a perna de Ximena, um detalhe chamou sua atenção. Uma pequena pinta em forma de flecha, idêntica à que sua filha perdida tinha no pé esquerdo. Seu coração disparou. Por um instante, a sala de parto desapareceu. Tudo o que via era a imagem embaçada de um passado que acreditava enterrado. Lembrou-se de quando sua filha era um bebê e brincava com seus pés pequenos, rindo cada vez que ela lhe fazia cócegas. Lembrou-se do dia em que lhe tiraram a guarda, quando Javier, seu ex-marido, a acusou de ser uma mãe incompetente. Lembrou-se da última vez que a viu. Não podia ser. Um suor frio escorreu por suas costas. Doutora! Chamou uma enfermeira, tirando-a do transe. O bebê está em má posição. O horror do que acabará de descobrir teve que ser deixado de lado. Maria del Carmen forçou-se a respirar e voltou a focar-se em Ximena. Precisamos de um esforço maior. Escute-me, Ximena, você consegue. A jovem, à beira do colapso, soltou um grito estridente. As enfermeiras trabalhavam rápido. Maria del Carmen sentiu seu próprio pulso acelerar. Empurre! Só mais um pouco. Ximena gritou uma última vez e o choro de um bebê preencheu o ambiente.
A tensão se quebrou como um cristal atingindo o chão. Maria del Carmen segurou a menina nos braços, o peito ofegante com adrenalina. Envolveu-a com delicadeza e, sem poder evitar, olhou para Ximena. A jovem chorava, as mãos trêmulas, estendendo-as como se esperasse receber sua filha, mas sem a certeza de que lhe permitiriam. É uma menina, disse Maria del Carmen, com a voz embargada. Ximena cobriu o rosto e deixou escapar um soluço profundo. Eu posso vê-la? Maria del Carmen hesitou. Queria entregá-la. Queria colocá-la em seus braços e dizer que tudo ficaria bem. Mas algo dentro dela gritava que nem tudo estava bem. Aquela jovem poderia ser sua filha. E se fosse, o que isso significava? Sentiu as pernas bambas. Nunca se sentirá assim em um parto. O guarda entrou de repente. Acabamos aqui. Precisamos levá-la de volta. Maria del Carmen sentiu uma raiva incontrolável. Está louco? Ela acabou de dar à luz. Não é meu problema. São ordens. Ximena abriu os olhos aterrorizada. Não, por favor, não, sussurrou, a voz despedaçada. Maria del Carmen apertou os lábios. Se atirarem daqui agora, ela pode sangrar até a morte. O senhor vai se responsabilizar se isso acontecer? O guarda franziu a testa. Posso fazer uma ligação, mas não prometo nada. O tempo passou devagar. Maria del Carmen permaneceu ao lado de Ximena, observando-a. Ximena não ousava olhar diretamente para a criança. Não a deixe sozinha, murmurou, os olhos brilhando com lágrimas. Não deixe que a machuquem. Maria del Carmen sentiu uma dor profunda no peito. Ximena estava prestes a ser separada de sua bebê, assim como ela havia sido separada de sua filha. A dor de ambas se misturava no ar. Quando os guardas voltaram, a decisão já havia sido tomada. Ximena foi escoltada para fora do quarto, o olhar perdido e o rosto banhado em lágrimas. A menina ficou nos braços de Maria del Carmen. Todo seu corpo tremia. A sensação era inconfundível. Era como se, depois de tantos anos, o destino estivesse lhe devolvendo algo que um dia lhe foi arrancado. O relógio marcava meia-noite. Nada jamais seria igual. Maria del Carmen permaneceu no quarto em completo silêncio, com a recém-nascida nos braços. O som do corredor desapareceu de sua mente, assim como a imagem dos guardas afastando Ximena como se fosse uma prisioneira sem direitos. O corpo da menina era quente, frágil, com a respiração ritmada, como se confiasse no mundo. Sua pequena mão se agarrou com força a um de seus dedos, e naquele instante, um arrepio percorreu seu corpo. Durante anos, havia lidado com o vazio de não saber onde estava sua filha, com a impotência de tê-la perdido para um homem sem escrúpulos. Agora, o destino a colocava diante de um dilema impossível. Ela podia ter certeza? Ximena era realmente a filha que lhe tiraram? As perguntas se acumulavam em sua mente como um vendaval impossível de conter. Senhora, uma enfermeira entrou no quarto com a testa franzida. A polícia quer saber o que vai acontecer com a bebê. Maria del Carmen sentiu a pele se arrepiar. Diga a eles que a mãe não pode cuidar dela neste momento. Não permitirei que a levem para nenhum orfanato sem que eu mesma cuide das providências. A enfermeira hesitou. Eles insistem que a menina deve ser transferida ainda hoje para uma instituição. O coração de Maria del Carmen bateu forte. Diga a eles que tentem e que me processem se quiserem. Ela não sairá deste hospital. O corredor se encheu de murmúrios. O ar parecia pesado, como se o prédio inteiro estivesse prendendo a respiração. O amanhecer chegou com um brilho pálido. Maria del Carmen saiu do hospital com a menina nos braços, enrolada em um cobertor que a protegia do vento gelado. Não olhou para trás. Havia tomado uma decisão. O carro seguiu pela estrada, deixando para trás o hospital, o caos e a incerteza. A casa estava em completo silêncio quando ela entrou. O cheiro de café frio impregnava a cozinha. Suas mãos tremiam ao colocar a menina em um pequeno berço improvisado na sala. Ficou olhando para ela por vários minutos. Não sabia o que fazer. Se Ximena fosse realmente sua filha, então tinha nos braços sua própria neta. O pensamento a sacudiu com uma mistura de terror e esperança. Uma batida na porta a tirou de seu devaneio. Ela se virou rapidamente,
sentindo o estômago se contrair. Aproximou-se com cautela e entreabriu a porta. Maria del Carmen. A voz era firme, com uma serenidade enganosa. Diante dela estava uma mulher de meia idade, com cabelos curtos e um olhar inquisitivo. Sou Silvia. Trabalho para o serviço social. Fui enviada para verificar a situação do bebê. Maria del Carmen sentiu um arrepio. O que quer saber? Silvia cruzou os braços. Onde está a mãe? Na prisão. A assistente social a observou atentamente. E a senhora tem algum vínculo com a detenta? A pergunta atingiu como um soco no peito. Ela poderia mentir, dizer que era apenas uma parteira. Mas algo na maneira como Silvia olhava dizia que não seria tão simples. Eu a atendi no parto. Não vou permitir que sua filha seja enviada para um lugar onde não será cuidada como merece. Silvia apertou os lábios. Não é tão simples. A senhora não pode ficar com a criança sem um processo legal. Maria del Carmen a encarou firmemente. E o que fariam vocês? Levariam para um orfanato e a deixariam nas mãos de um sistema corrupto? O rosto de Silvia não demonstrou reação alguma. As regras existem por um motivo. Maria del Carmen sentiu a raiva crescer dentro de si. As regras também permitiram que uma mãe perdesse sua filha sem motivo. O silêncio ficou mais denso. Está dizendo que essa menina pode ser sua neta? As palavras pairaram no ar. Maria del Carmen não soube o que responder. Silvia suspirou e tirou um caderno. Vou fazer um relatório. Isso não termina aqui. Ela se virou e desapareceu pela rua, deixando Maria del Carmen com o peso de uma verdade impossível de ignorar. Na prisão, Ximena estava sentada em um canto da cela, com os braços ao redor das pernas. O ar cheirava a desespero. As outras detentas a olhavam com a mesma indiferença de sempre. Algumas zombavam de sua aparência, outras simplesmente a ignoravam. Mas Ximena não pensava nelas. Só conseguia pensar em sua filha. Não a tinha segurado nos braços. Nem sequer tinha conseguido vê-la direito. A dor era insuportável. Uma das internas se aproximou e se inclinou sobre ela. Dizem que você é inocente. Ximena não respondeu. Isso é ruim. Os olhos da detenta brilhavam com uma mistura de zombaria e ameaça. As inocentes acham que têm esperança. Mas, neste lugar, a esperança só serve para uma coisa. Ximena levantou o olhar. Para fazer você desejar estar morta. As risadas ecoaram na cela. Mas Ximena não sentiu medo. Sentiu algo pior. Nada. Seu coração já estava despedaçado. Maria del Carmen não dormiu naquela noite. A menina se remexia inquieta no berço. Suas pequenas mãos buscavam algo que ela não podia lhe dar. O vazio da mãe. O tic-tac do relógio soava como uma contagem regressiva. Sua mente não parava de trabalhar. Não podia ficar de braços cruzados. A única pessoa que podia ajudá-la era Fernando Gutierrez. Pegou o telefone e discou o número. A voz do advogado soou cansada, como a de alguém que mal tinha dormido. Maria del Carmen, o que houve? Ela respirou fundo. Preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Fechou os olhos. Tenho razões para acreditar que a mulher que deu à luz no hospital é minha filha. O silêncio se prolongou do outro lado da linha. Não sei o que dizer. Maria del Carmen sentiu o peso das palavras em seu peito. Preciso que investigue o caso dela. Algo não faz sentido. Fernando suspirou. Você sabe que, se o pai dela ainda tiver influência, isso não será fácil. Não me importa. Houve uma pausa. Vou ver o que posso fazer. A chamada terminou e o quarto ficou mergulhado na escuridão. O relógio continuava marcando o tempo implacável. E Maria del Carmen sabia que cada segundo contava. Na manhã seguinte, Javier estava sentado em seu escritório quando seu assistente entrou com um envelope na mão. Senhor, alguém deixou isso na recepção. Javier pegou o envelope com desinteresse. Ao abri-lo, sua expressão se endureceu. Dentro havia uma fotografia. Era uma imagem de Maria del Carmen segurando uma menina nos braços. E no verso, uma nota escrita com tinta preta. Você ainda se acha Deus, Javier?
O punho de Javier se fechou com força, amassando o papel. Quem deixou isso? O assistente balançou a cabeça. Ninguém viu. Javier sentiu uma pontada de inquietação. Saia daqui. Quando a porta se fechou, ele ficou olhando para a fotografia por um longo tempo. Seu passado estava voltando. E, desta vez, ele não tinha certeza se conseguiria controlá-lo. Javier permaneceu sentado em seu escritório, com a mandíbula tensa e os dedos apertando a fotografia amassada. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele aprenderá a detectar uma ameaça de longe, e aquilo não era uma coincidência. Alguém o estava observando. Seu passado voltava a respirar em sua nuca. Pegou o celular, discou um número que não usava há tempos e esperou. A voz do outro lado da linha soou como um sussurro afiado. Precisa de algo, senhor? Javier inspirou lentamente, contendo a fúria que ameaçava rasgar-lhe a garganta. Encontre quem enviou essa foto. E descubra por que Maria del Carmen está com essa criança. O silêncio do outro lado foi breve, mas significativo. Entendido. Desligou. O nó em seu estômago não desapareceu. Algo lhe dizia que aquilo era apenas o começo. Fernando Gutierrez revisava os arquivos em seu escritório. Seu olhar percorria cada linha, cada detalhe, procurando a fissura que expusesse a verdade. Ximena havia sido presa por posse de drogas com intenção de distribuição. Uma acusação grave o suficiente para enterrá-la na prisão por anos. Mas havia inconsistências. O relatório indicava que o apartamento onde encontraram a droga estava em seu nome, embora seu histórico financeiro não mostrasse renda suficiente para pagar um lugar assim. Rodrigo, seu ex-namorado, não aparecia em nenhuma parte do caso. O advogado franziu a testa. Havia peças demais que não se encaixavam. Ligou o computador e buscou nos registros de propriedade. O apartamento tinha outro dono antes de Ximena. O nome o atingiu como um soco no estômago. Javier, o mesmo homem que arrancara a filha de Maria del Carmen. Fernando fechou os olhos. O ar no escritório pareceu ficar mais denso. Era evidente que Javier tinha manipulado esse caso. Passou a mão pelo rosto e suspirou. Precisava falar com Maria del Carmen o quanto antes. Na casa, Maria del Carmen não conseguia tirar os olhos da menina. Renata havia se tornado o centro de seu mundo em poucas horas. Sua pequena boca se curvava suavemente enquanto dormia. Sua respiração era leve e pausada. Cada batida de seu coração gritava que precisava protegê-la. Alguém bateu a porta com insistência. Ela se virou sobressaltada. O medo começou a infiltrar-se em sua pele como veneno. Caminhou até a entrada, sentindo as pernas tremerem. Abriu a porta com cautela. Fernando a observava com uma expressão grave. Precisamos conversar. Maria del Carmen assentiu e o deixou entrar. O que descobriu? O advogado sentou-se no sofá e tirou alguns papéis da pasta. Javier está por trás de tudo isso. As palavras queimaram seus ouvidos. O que quer dizer? Fernando colocou os documentos sobre a mesa. O apartamento onde Ximena morava era dele. O mundo pareceu virar de cabeça para baixo. As mãos de Maria del Carmen apertaram as bordas da mesa com força. Isso não pode ser. Mas é. Não há dúvidas. Ela sentiu o sangue gelar em suas veias. Javier armou uma armadilha para ela. Fernando assentiu lentamente. E não será fácil provar. Maria del Carmen levou as mãos ao rosto. O desespero a atingiu como um peso impossível de suportar. Ele nunca para, sussurrou. Fernando a observou com cautela. Se quer detê-lo, precisaremos de provas. Maria del Carmen ergueu os olhos. Farei o que for preciso. Fernando respirou fundo. Precisarei falar com Ximena. As palavras pairaram no ar. Maria del Carmen engoliu em seco. Acha que ela sabe de algo? Se sabe, chegou a hora de contar. Seu coração bateu forte. Era hora de enfrentar a verdade. A prisão tinha um cheiro insuportável. Fernando caminhava pelo corredor com as mãos nos bolsos, ignorando os olhares vazios das detentas atrás das grades. A cela de Ximena ficava no final. Quando a viu, sentiu um nó no estômago.
A jovem estava mais magra, com olheiras profundas e o olhar perdido no chão. Ximena. Ela ergueu os olhos com um leve sobressalto. O advogado se aproximou. Meu nome é Fernando Gutierrez. Ximena piscou, desconfiada. Quem te enviou? Maria del Carmen. Um tremor percorreu seu rosto. A doutora? Fernando assentiu. Ela quer te ajudar. Ximena soltou uma risada amarga. Ninguém pode me ajudar. Fernando inclinou-se levemente para a frente. Me diga a verdade. Você sabia que o apartamento era de Javier? O rosto de Ximena ficou tenso. O ar pareceu se estagnar entre os dois. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Fernando não precisava de mais nada. Ela sabia. O que ele fez com você? Perguntou em voz baixa. Os olhos de Ximena se encheram de sombras. Ele me tirou tudo. O advogado sentiu o peso de cada palavra. Vou te tirar daqui. Ximena abaixou o olhar. Não sei se quero sair. Fernando apertou a mandíbula. Você tem uma filha. Lágrimas inundaram seus olhos. Eu não a mereço. Fernando suspirou. Isso não é verdade. O guarda bateu na grade. Tempo esgotado. Fernando se levantou. Vou precisar que você fale. Ximena engoliu seco. Eu falarei. O advogado assentiu. O primeiro passo estava dado. Javier estava sentado em seu escritório, com o olhar fixo na fotografia de Maria del Carmen com a menina. Seu assistente entrou cautelosamente. Senhor, há algo que o senhor precisa ver. Javier ergueu os olhos. O homem deixou um envelope sobre a mesa e saiu. Javier abriu o envelope. Dentro havia uma segunda fotografia. Fernando entrando na prisão. A mensagem era clara. Alguém estava investigando. E ele não permitiria isso. Sua mão se fechou em um punho. Se queriam uma guerra, teriam uma. Javier deixou cair a fotografia sobre sua mesa. A imagem de Fernando entrando na prisão cravou-se em sua mente como um aviso. O ar ficou mais denso no escritório. Ele não gostava de surpresas, muito menos quando envolviam seu passado. Levantou-se da cadeira com movimentos calculados e caminhou até a janela. De lá, a cidade se estendia à sua frente como um tabuleiro de xadrez. Cada peça em seu lugar, cada movimento cuidadosamente planejado. Sempre tinha vivido assim. Mas desta vez, alguém estava mudando o jogo. Pegou o telefone e discou. Preciso que o detenham antes que ele fale. A voz do outro lado da linha permaneceu em silêncio por alguns segundos. Isso é arriscado. Javier sorriu de forma tensa. Eu decido o que é arriscado. Encerrou a ligação. O controle nunca tinha escapado de suas mãos. E não ia começar agora. Na prisão, Ximena não conseguiu dormir. As palavras de Fernando ainda ecoavam em sua mente. Vou precisar que você fale. Pela primeira vez em meses, o medo não era a única coisa que a mantinha acordada. Havia algo mais, algo que se espalhava em seu peito como uma ferida aberta, a possibilidade de recuperar sua vida. Mas isso significava enfrentá-lo. Ela não tinha certeza se conseguiria. Seu estômago se revirou de angústia ao ouvir passos se aproximando de sua cela. Uma das guardas parou diante das grades. Você tem visita. Ximena franziu a testa. Eu não tenho ninguém. A guarda deu de ombros. Ele não pareceu aceitar um não como resposta. Levaram-na até a sala de visitas. Quando entrou, sua respiração parou. Javier estava sentado do outro lado do vidro, com o telefone na mão e uma expressão que não revelava nada. Ximena sentiu um frio percorrer sua pele. Forçou-se a sentar. Pegou o telefone com as mãos trêmulas. O que está fazendo aqui? Javier inclinou a cabeça lentamente. Quem deveria fazer essa pergunta sou eu. Ximena cerrou os dentes. Não preciso que você venha zombar de mim. Ele suspirou, fingindo paciência. Você tem uma chance de sair daqui. O coração de Ximena disparou. Como? Javier a encarou. Se você ficar calada e esquecer essa história absurda que estão montando contra mim. O medo voltou a se espalhar dentro dela. Está me dizendo para continuar presa?
Estou dizendo que há coisas que é melhor não remexer. Ximena sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Você me tirou tudo. Javier estreitou os olhos. Você não sabe do que está falando. Ximena respirou com dificuldade. Foi você, não foi? Foi você quem armou minha prisão. Javier não disse nada. O silêncio foi suficiente. A raiva explodiu dentro de Ximena. Ela bateu com força no vidro. Seu desgraçado. Javier permaneceu impassível. Faça a coisa certa, Ximena. Fique no seu lugar. Levantou-se antes que ela pudesse responder. Ximena sentiu o mundo girar ao seu redor. Era um aviso. E se havia algo que ela sabia sobre Javier, era que ele sempre cumpria seus avisos. Maria del Carmen segurou Renata com cuidado. A menina se remexia inquieta, como se sentisse que o ambiente estava carregado de algo que não entendia. Fernando entrou na casa sem rodeios. Ximena está em perigo. Maria del Carmen sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? O advogado contou sobre a visita de Javier à prisão. Ela apertou Renata contra o peito. Esse homem não tem limites. Fernando assentiu. Sabemos que ele mexeu os pauzinhos para que Ximena fosse presa, mas não temos provas. Maria del Carmen levantou o olhar. O que temos que fazer? O advogado suspirou. Rodrigo. O nome preencheu a sala com um gosto amargo. Ele é a chave, continuou Fernando. Se conseguirmos que ele fale, podemos desmontar o caso contra Ximena. Maria del Carmen sentiu uma mistura de esperança e desespero. Você sabe onde ele está? Não será fácil encontrá-lo. Mas tenho contatos. Maria del Carmen assentiu com determinação. Vamos encontrá-lo. A guerra estava declarada. Rodrigo se levantou da cama com uma dor surda na cabeça. Seu apartamento estava uma bagunça. Garrafas vazias, roupas espalhadas, documentos jogados sobre a mesa. O som do celular vibrando tirou de seu torpor. Olhou para a tela. Número desconhecido. Franziu a testa e atendeu. Quem é? O silêncio se estendeu por alguns segundos. Você está com problemas. Rodrigo sentiu a pele se arrepiar. Não sei do que você está falando. Fernando Gutierrez está investigando. O medo percorreu sua espinha. Não, eles não podem provar nada. A voz do outro lado riu friamente. Se continuar falando assim, não vai viver para descobrir se podem ou não. Rodrigo engoliu seco. A ligação caiu. Ele se jogou no sofá, com as mãos no rosto. Estava metido até o pescoço. E alguém não queria que ele saísse vivo dessa. Aquela noite, Ximena não conseguiu dormir. Cada som na prisão a lembrava de que Javier tinha razão. Ali dentro, ninguém saía ileso. Um barulho no corredor a alertou. Sentou-se no beliche, a pele gelada. Os passos pararam diante de sua cela. O guarda abriu a porta. O coração de Ximena disparou. O que está acontecendo? O guarda não respondeu. As sombras na cela se moveram silenciosamente. Ximena se levantou de um salto. Quem está aí? O guarda trancou a grade com força e se afastou. Ximena ficou imóvel. O ar ficou mais pesado. E então, ela ouviu. Uma figura deslizou pelas sombras. Você não deveria ter falado com Fernando. A voz gelou seu sangue. Ximena recuou. Quem é você? O homem avançou um passo. Alguém que quer que você entenda um recado. Seu corpo ficou tenso. O pânico a paralisou. O homem tirou um objeto metálico do bolso. Pare de falar. Ximena fechou os olhos, esperando o golpe. Mas ele nunca veio. Um grito ecoou na cela. Quando abriu os olhos, a figura estava no chão. Um guarda havia intervindo. O alarme soou na prisão. O agressor foi arrastado para fora. Ximena respirava de forma irregular. A ameaça era real. Se quisesse sobreviver, precisava sair dali o quanto antes. E só havia uma pessoa que podia conseguir isso. Maria del Carmen. Ximena abraçava as pernas no beliche de sua cela, o corpo ainda trêmulo após o ataque. Suas mãos suavam, seus olhos permaneciam abertos,
incapazes de se fechar sem ver a silhueta do homem que tentou matá-la. O ar da prisão estava carregado de desesperança, mas naquela noite parecia ainda mais denso, como se o perigo continuasse espreita nas sombras. Ela não podia continuar ali. Se não saísse logo, acabaria morta. O guarda que a salvou nem sequer a olhou ao deixá-la em sua cela. Apenas murmurou antes de se afastar. Você teve sorte. Nem sempre a ajuda chega a tempo. Ximena cerrou os punhos. Sorte. Ela não se sentia sortuda. Sabia que, se Javier havia mandado alguém atrás dela, aquele era apenas o primeiro aviso. Cedo ou tarde, ele conseguiria. Ela precisava sair dali. Precisava falar com Maria del Carmen. A manhã chegou com um ar pesado. Maria del Carmen acordou com uma sensação de angústia que não conseguiu explicar. Olhou para Renata no berço. A menina dormia tranquila, alheia ao caos ao seu redor. O telefone tocou. Sua mão tremeu ao atender. Alô? A voz de Fernando soava tensa. Tentaram matar Ximena ontem à noite. O silêncio a atingiu como um soco no peito. Suas pernas ficaram fracas. Ela está bem? Está, mas não por muito tempo. Maria del Carmen apoiou-se na mesa. Isso não foi um acidente. É claro que não. Alguém quer que ela não fale. Ela fechou os olhos. Javier. Só ele seria capaz de algo assim. Quando abriu a boca, sua voz soou mais firme do que esperava. Precisamos tirá-la de lá. Fernando suspirou fundo. É mais fácil falar do que fazer. Maria del Carmen o interrompeu. Não me importa o custo. Fernando ficou em silêncio. Vou ver o que posso fazer. A ligação terminou, mas a tensão no ar não desapareceu. Maria del Carmen olhou para Renata. Não vou deixar que machuquem sua mãe. Na prisão, Ximena foi escoltada até a sala de visitas. O guarda não lhe dirigiu a palavra. Apenas fez um gesto para que se sentasse. Seu corpo ainda estava em alerta. Quando viu Fernando entrar, sentiu um leve alívio. Ele sentou-se à sua frente. Não podemos esperar mais. Ximena assentiu, os lábios apertados. Eu sei. Fernando se inclinou para a frente. Vou pedir um recurso para transferi-la para outra prisão, por segurança. Ximena o encarou. Isso não é suficiente. O advogado a observou atentamente. O que está pensando? Ximena engoliu seco. Vou falar. Tudo. Fernando ajeitou-se na cadeira. Se disser tudo, colocará um alvo nas costas. Ximena soltou uma risada amarga. Você acha que eu já não tenho? O advogado a fitou com gravidade. Tem razão. Ela cerrou os punhos. Diga a Maria del Carmen para cuidar da minha filha. Fernando inclinou a cabeça. Você vai sair daqui para fazer isso você mesma. Pela primeira vez em muito tempo, Ximena sentiu algo parecido com esperança. Javier fechou a porta de seu escritório com força. O homem que ele havia contratado para silenciar Ximena estava sentado na poltrona de couro, com uma bandagem na mão. Você falhou. O homem sorriu de lado. O guarda se meteu no meio. Javier sentiu a raiva crescer dentro dele. Quero que ele desapareça. O homem semicerrou os olhos. O guarda ou a garota? Javier lançou-lhe um olhar de advertência. Os dois. O assassino se levantou com calma. Isso vai lhe custar caro. Javier sorriu friamente. Dinheiro não é problema. O homem ajeitou o casaco e saiu do escritório. Javier ficou olhando para o uísque sobre a mesa. A guerra havia começado. E ele não pretendia perder. Naquela noite, Fernando chegou à casa de Maria del Carmen. Ela o recebeu com um olhar cansado. Alguma novidade? Fernando suspirou. Ximena vai falar. Os ombros de Maria del Carmen se enrijeceram. Isso significa que Javier fará de tudo para impedi-la. Fernando assentiu. Ele já está fazendo. O medo passou pelo rosto de Maria del Carmen. E se não a deixarem chegar ao julgamento? Fernando a olhou com seriedade. Por isso temos que agir rápido. Maria del Carmen sentou-se à mesa, sentindo o peso de tudo sobre seus ombros. Vou fazer algo mais. Fernando a olhou com cautela. O quê?
Ela respirou fundo. Vou enfrentar Javier. O advogado franziu a testa. Isso não é seguro. Maria del Carmen o encarou com determinação. Nunca tive medo dele. Fernando suspirou. Não vou impedi-la, mas tenha cuidado. Ela sorriu, exausta. Sempre tenho. Na manhã seguinte, Maria del Carmen apareceu em frente à casa de Javier. O segurança na entrada a olhou com desconfiança. O senhor não recebe visitas sem hora marcada. Maria del Carmen o ignorou e avançou. O segurança tentou impedi-la, mas ela olhou com tanta fúria que ele recuou. Diga a ele que o passado veio cobrá-lo. O segurança hesitou alguns segundos antes de entrar na casa. Minutos depois, a porta se abriu. Javier a encarou da soleira com um sorriso irônico. A que devo a honra? Maria del Carmen cruzou os braços. Você sabe por que estou aqui. Javier inclinou a cabeça. Sempre foi teimosa. Ela deu um passo à frente. Vou tirar Ximena da prisão. Javier soltou uma gargalhada. Você acha? Maria del Carmen sentiu o fogo arder dentro dela. Não vou deixar que faça com ela o que fez comigo. O rosto de Javier se endureceu. As coisas nem sempre são o que parecem. Ela sustentou seu olhar. Você é um monstro. Javier se aproximou um pouco mais. E você é um erro que nunca aprendeu a ficar no seu lugar. Maria del Carmen sentiu o ódio crescer dentro dela. Você vai pagar pelo que fez. Javier sorriu friamente. Boa sorte. Ela se virou e saiu da casa com o coração disparado. Isso ainda não tinha acabado. Estava apenas começando. Maria del Carmen saiu da casa de Javier com o coração batendo forte no peito. Suas mãos estavam cerradas em punhos, seus pensamentos giravam em um turbilhão de fúria contida. Ela o havia confrontado, mas ele não mostrou nenhum traço de medo. Javier não era um homem que se assustava com ameaças vazias. Se não encontrasse uma maneira de expô-lo logo, ele faria o que fosse necessário para silenciá-los. Entrou no carro e ligou o motor com as mãos trêmulas. Sua mente estava focada em um único pensamento. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Renata dormia no berço quando ela chegou em casa. A luz suave do abajur na sala trazia um ar de calma, mas nada dentro de Maria del Carmen estava em paz. Fernando estava sentado à mesa, analisando papéis com a testa franzida. Ele levantou o olhar assim que ela entrou. Como foi? Maria del Carmen jogou a bolsa sobre a cadeira com brusquidão. Javier não vai ceder. Ele se acha intocável. Fernando soltou uma risada amarga. Sempre achou. Ela se deixou cair na cadeira à sua frente. Precisamos de mais do que palavras para derrubá-lo. O advogado empurrou alguns documentos para ela. Podemos ter algo. Maria del Carmen pegou os papéis com cautela e os examinou. Sua respiração parou ao ler os nomes nos registros. Rodrigo. Fernando assentiu. Sabemos que foi ele quem colocou a droga no apartamento. O que não sabíamos até agora é que havia um depósito em nome dele, um lugar onde escondia mais provas. Maria del Carmen sentiu uma centelha de esperança. Você acha que ainda está lá? Fernando deu de ombros. Se tivermos sorte, sim. Por um momento, o ar pareceu mais leve. Era a primeira vez em muito tempo que Maria del Carmen sentia que, talvez, só talvez, pudessem vencer essa guerra. Mas a esperança foi substituída por um frio gélido quando Fernando falou novamente. Javier já sabe que estamos investigando. O medo se instalou em seu peito. Como você sabe? Fernando a olhou com seriedade. Alguém me seguiu hoje. Maria del Carmen passou a mão pelo rosto. Isso está piorando. Fernando respirou fundo. Estamos chegando muito perto da verdade. Ela levantou o olhar. E se o denunciarmos agora? Fernando balançou a cabeça. Sem provas concretas, só vamos alertá-lo. E se ele se sentir encurralado, ficará ainda mais perigoso. O peso do medo caiu sobre Maria del Carmen. Então precisamos encontrar essas provas antes que ele nos encontre. Rodrigo caminhava por um beco escuro, com o coração disparado. Olhava por cima do ombro a cada poucos passos. Sabia que estavam atrás dele. E não era só a polícia.
Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. A voz do outro lado atendeu com frieza. Você não devia estar me ligando. Rodrigo engoliu seco. Preciso de ajuda. Tarde demais. O pânico cresceu dentro dele. Eu não posso continuar fugindo. O homem suspirou com impaciência. Você tem duas opções, Rodrigo. Desaparecer ou garantir que ninguém possa usar seu nome contra você. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Está me dizendo para matar alguém? A voz permaneceu monótona. É a única forma de limpar a bagunça que você fez. Rodrigo apertou o telefone com força. Eu não posso fazer isso. O silêncio do outro lado foi aterrorizante. Então alguém fará por você. Rodrigo estremeceu. A ligação caiu. Ele ficou parado no meio do beco, sentindo que seu destino estava selado. Se não desaparecesse logo, não viveria para ver o próximo dia. Ximena estava sentada na sala de visitas da prisão, com os nervos à flor da pele. Sabia que algo estava mudando. O ambiente na prisão parecia mais hostil. Ela já havia recebido olhares de advertência de várias detentas. Não tinha muito tempo. Quando Fernando entrou, sentiu um leve alívio. Ele se sentou à sua frente e falou em voz baixa. Temos uma pista. Ximena franziu a testa. Qual? Fernando deslizou um papel para ela. Ximena leu o nome do depósito. O medo tomou conta de seu estômago. Esse é o lugar onde Rodrigo costumava me levar quando Javier mandava fazer serviços. Fernando a observou atentamente. Você acha que ele ainda tem algo lá? Ximena assentiu. Rodrigo sempre dizia que guardava seguros caso algo desse errado. Fernando se inclinou para a frente. Se encontrarmos o que há lá, podemos tirar você daqui. O peito de Ximena se apertou. E se Javier descobrir que estamos atrás disso? Fernando a olhou com gravidade. Ele já sabe. O medo a envolveu como um manto. Então precisamos agir rápido. Fernando assentiu. Não podemos errar. Ximena olhou para ele, os olhos brilhando de determinação. Não vamos errar. Javier estava em seu escritório quando o telefone tocou. O homem do outro lado falou com urgência. Eles estão indo atrás do depósito. A raiva subiu dentro de Javier. Não os deixe chegar lá. O homem hesitou. Se a polícia estiver envolvida, será difícil. Javier sorriu de lado. Então garanta que a polícia não encontre nada. A chamada terminou. Javier se recostou na cadeira e entrelaçou os dedos. Eles estavam brincando com fogo. E ele estava prestes a queimá-los. Maria del Carmen e Fernando chegaram ao depósito na madrugada. O lugar ficava em uma zona industrial, longe de olhares curiosos. Fernando olhou ao redor. Se Javier já sabe que estamos aqui, podemos estar em perigo. Maria del Carmen respirou fundo. Eu sei. Fernando pegou sua lanterna e caminharam até a porta. A fechadura estava quebrada. O pulso de Maria del Carmen acelerou. Alguém chegou antes. Fernando assentiu e empurrou a porta. O interior do depósito estava escuro. O cheiro de umidade impregnava o ar. Os dois avançaram com cautela. As caixas estavam reviradas, como se alguém tivesse tentado levá-las às pressas. Fernando abriu uma e retirou um monte de documentos. Sua respiração acelerou. Isso é o que precisamos. Maria del Carmen olhou os papéis. Havia registros de transferências bancárias, nomes, datas. Tudo levava a Javier. Temos o suficiente para derrubá-lo. Fernando assentiu. Se conseguirmos sair daqui com isso. O som de um carro parando do lado de fora os fez congelar. O terror se instalou no peito de Maria del Carmen. Fernando apagou a lanterna. Ouviram passos se aproximando. O perigo havia chegado. E eles não tinham certeza se conseguiriam escapar. Os passos ecoavam na entrada do depósito. Maria del Carmen e Fernando ficaram imóveis, suas respirações contidas no ar pesado do lugar. O silêncio era sufocante, rompido apenas pelo som de botas se aproximando. Fernando apertou os documentos contra o peito. Não podemos deixá-los pegar isso. Maria del Carmen sentiu o coração disparar.
Se nos pegarem, estamos mortos. As sombras dos homens que haviam entrado se projetavam nas paredes. Não havia tempo para fugir, nem uma saída clara. Um deles falou em voz baixa. Javier disse para queimarmos tudo. O outro resmungou, descontente. Ele disse que não podemos deixar pontas soltas. Maria del Carmen trocou um olhar com Fernando. As provas estavam prestes a desaparecer. O instinto assumiu o controle. Ela apertou a mão de Fernando e fez um sinal. Sem esperar uma confirmação, se lançou contra uma das prateleiras próximas. O estrondo da queda encheu o depósito com barulho ensurdecedor. Os homens se viraram imediatamente. Tem alguém aqui. Fernando já estava correndo. Corre, Maria! Os tiros ecoaram no espaço fechado. Maria del Carmen se abaixou atrás de uma pilha de caixas enquanto os homens gritavam entre si. Encontrem-nos! Seu coração batia com fúria. Fernando conseguiu se esconder atrás de uma coluna de metal, ainda segurando os documentos. Um dos homens se aproximou com cautela. Saiam, e nada vai acontecer com vocês. Mentira! Maria del Carmen sabia que, se entregassem, não sairiam vivos dali. Respirou fundo, tentando pensar com clareza. Então, viu um pequeno galão de gasolina ao lado de algumas caixas. Uma ideia lhe atravessou a mente. Desesperada, olhou para Fernando e sussurrou o mais baixo que pôde. Cria uma distração. Fernando entendeu imediatamente. Esperou que os homens estivessem longe o suficiente e jogou uma caixa contra outra prateleira, derrubando vários objetos. Os homens correram para ver o que era. Maria del Carmen não perdeu tempo. Deslizou até o galão e o abriu com cuidado, derramando um pouco de gasolina sobre as caixas próximas. Tirou um isqueiro da bolsa. A dúvida a atingiu por um segundo. Se acendesse o fogo, não haveria volta. Mas se não o fizesse, Javier venceria. Sem pensar mais, girou a roda do isqueiro. A chama piscou um instante antes de tocar a gasolina. O fogo ganhou vida imediatamente, se espalhando pelas caixas como se estivesse esperando por esse momento. O calor aumentou rapidamente. Um dos homens gritou ao ver as chamas. Merda! Está pegando fogo! Fernando aproveitou a confusão e correu para a saída. Maria del Carmen o seguiu. Os homens tentaram detê-los, mas o fogo se espalhava rápido demais. A fumaça começou a preencher o espaço. Maria del Carmen sentiu a garganta arder enquanto corria com Fernando para fora do depósito. O ar frio da noite atingiu seu rosto quando saíram. Atrás deles, as chamas consumiam o lugar. Fernando se curvou, ofegante. Isso foi loucura. Maria del Carmen se apoiou contra a parede, tentando recuperar o fôlego. Não tínhamos escolha. Fernando tirou os documentos de dentro do paletó, ainda protegidos. Ainda temos as provas. O som de sirenes se aproximava. Maria del Carmen observou o fogo devorar o depósito. A guerra estava longe de acabar. Javier recostou-se na cadeira ao receber a ligação. Eles falharam. Sua expressão se fechou. O que deu errado? O depósito pegou fogo, mas eles fugiram com os documentos. Javier ficou em silêncio por um momento. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Encontre-os. O homem do outro lado da linha não disse mais nada antes de desligar. Javier arremessou o telefone contra a mesa. Ele havia subestimado Maria del Carmen. E isso não aconteceria de novo. Na prisão, Ximena sentiu algo diferente no ar. As detentas sussurravam ao seu redor. Algo estava mudando. Uma das mulheres se aproximou no pátio. Dizem que Javier está perdendo o controle. Ximena sentiu uma fagulha de esperança. Quem disse isso? A mulher sorriu, divertida. Os que sabem. Ximena entendeu a mensagem. Javier tinha inimigos. Se ele estava perdendo o controle, isso significava que talvez, só talvez, ela tivesse uma chance. Mas o medo ainda estava ali. Javier não ficaria de braços cruzados. Ele nunca ficou antes. E não ficaria agora. Fernando dirigia até a promotoria com Maria del Carmen ao lado. O peso dos documentos em sua pasta parecia uma bomba prestes a explodir.
Maria del Carmen permaneceu em silêncio durante todo o trajeto. Ao chegarem, um oficial os recebeu na entrada. O que vocês têm aí? Fernando entregou os documentos. Provas contra Javier. O oficial pegou os papéis e os folheou com a testa franzida. Isso é grande. Fernando assentiu. Por isso queremos garantir que seja usado corretamente. O oficial fez um sinal com a cabeça. Me acompanhem. Eles entraram no prédio. Maria del Carmen sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Se isso não desse certo, eles não teriam mais opções. E Javier sabia disso. Ela sentia sua presença nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Rodrigo olhava para a tela do telefone, a boca seca. A manchete o deixou sem ar. Novas provas ligam o empresário a caso de corrupção e tráfico de drogas. Javier estava encurralado. Rodrigo sabia o que isso significava. Ou ele caía, ou derrubava todos com ele. E seu nome estava entre os que poderiam cair. Seu telefone vibrou. Era Javier. Rodrigo sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Atendeu, a voz hesitante. O que você quer? A voz de Javier soou calma. Calma demais. Precisamos conversar, Rodrigo. Rodrigo engoliu seco. Eu não quero falar com você. Javier riu baixinho. Eu não perguntei. A linha ficou muda. Rodrigo soube que só tinha duas opções: correr ou morrer. Naquela noite, Maria del Carmen não conseguiu dormir. Cada ruído a deixava tensa. Ela sabia que Javier não ficaria parado. Sabia que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Mas também sabia de outra coisa. Não iria desistir. Não dessa vez. Já tinha suportado demais, perdido demais. Era hora de acabar com isso. Para sempre. O vento assobiava pelas frestas da janela. Lá fora, a noite era um mar de sombras inquietantes, uma quietude que não prometia paz, mas perigo. Maria del Carmen estava sentada na cadeira da sala, imóvel, com o olhar fixo no berço de Renata. Seus pequenos braços se moviam tranquilamente, alheia ao inferno que se desencadeava ao seu redor. Ela sabia que não poderia protegê-la para sempre. Sabia que Javier já estava movendo suas peças. Fernando havia garantido que a promotoria já tinha provas suficientes para abrir uma investigação formal contra ele, mas Maria del Carmen não era ingênua. Conhecia o alcance do poder de seu ex-marido. Ele não cairia sem antes arrastar todos com ele. Seu telefone vibrou sobre a mesa. O número era desconhecido. Hesitou antes de atender. Alô? A voz do outro lado soava distorcida. Você tem algo que não lhe pertence. O estômago de Maria del Carmen se contraiu. Não sei do que está falando. A voz ficou mais grave, mais fria. Deixe isso para lá, Maria. Você não tem ideia do que está se metendo. O medo percorreu sua pele como veneno, mas ela não deixou transparecer em sua voz. Se fosse tão insignificante, você não estaria me ligando. Houve um silêncio tenso. Essa é sua última chance. Maria del Carmen apertou o maxilar. Não vou parar. A ligação caiu. O eco daquelas palavras permaneceu suspenso na sala como um aviso. Eles não iam parar. E ela também não. Ximena acordou sobressaltada. Os sussurros na cela não haviam cessado durante toda a noite. Havia algo no ar, uma sensação densa, como se toda a prisão estivesse esperando algo acontecer. A mulher da cama ao lado se aproximou e falou em voz baixa. Estão dizendo que você não vai chegar ao julgamento. Ximena sentiu um arrepio na pele. Quem disse isso? A mulher deu de ombros. Só estou repetindo o que ouvi. Ximena sentiu um aperto no peito. Ela sabia que Javier tinha poder. E se alguém poderia manipular o que acontecia dentro da prisão, era ele. Ele não deixaria que ela testemunhasse. Ele não deixaria que ela saísse viva. Ela se recostou contra a parede da cela, sentindo o ar se tornar cada vez mais pesado. Se não fizesse algo logo, não veria outro amanhecer. Rodrigo olhava ao redor com paranoia.
O apartamento onde estava escondido era pequeno, sem luxo, sem vestígios da vida que tinha antes. Seu telefone continuava tocando sem parar, mas ele não tinha coragem de atender. Ele sabia quem era. Sabia que Javier estava atrás dele. Sabia que, se Javier o encontrasse antes que pudesse testemunhar, seu corpo apareceria boiando em algum rio. Não podia ficar ali, mas também não tinha para onde ir. A única pessoa que poderia ajudá-lo era Fernando. E ele nem sequer sabia se podia confiar nele. Respirou fundo e discou o número. O telefone tocou 3 vezes antes de Fernando atender. Quem é? Rodrigo engoliu em seco. Preciso de ajuda. Houve uma pausa tensa. Se isso for uma armadilha, Rodrigo. Não é. Sua voz soava desesperada. O Javier quer me matar. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Nos encontramos em meia hora. O coração de Rodrigo batia acelerado. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas já não tinha outra escolha. Javier serviu-se de um copo de uísque e recostou-se em sua poltrona de couro preto. Encontraram ele? O homem à sua frente assentiu. Ele está tentando falar com Fernando. Javier colocou o copo sobre a mesa com calma. Então certifiquem-se de que ele não chegue até lá. O homem inclinou a cabeça e saiu da sala. Javier pegou o copo e o girou entre os dedos. Ele não gostava de pontas soltas. Rodrigo havia sido útil no passado, mas agora já não precisava mais dele. E problemas eram resolvidos. Sempre. Fernando esperava dentro do carro em um estacionamento vazio. A tensão percorria seus ombros. Ele sabia que encontrar Rodrigo era perigoso, mas se havia alguma chance de ele testemunhar no julgamento, precisava arriscar. Viu a silhueta de Rodrigo se aproximando à distância. Ele caminhava com o rosto coberto pelo capuz do moletom, cabeça baixa, como um animal ferido tentando passar despercebido. Quando estava a poucos metros do carro, o som de um motor acelerando rompeu a tranquilidade do lugar. Fernando virou a cabeça no instante certo para ver um carro preto vindo em alta velocidade. Rodrigo! Gritou. Mas era tarde. O impacto foi brutal. Rodrigo foi arremessado por vários metros antes de cair no asfalto. O carro não parou. Fernando saiu correndo, o coração martelando em seu peito. Rodrigo jazia no chão, os olhos abertos, o peito subindo e descendo com dificuldade. Fernando ajoelhou-se ao seu lado. Não se mexa. Rodrigo tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Não deixe ele ganhar. Fernando cerrou os dentes. Rodrigo tentou levantar a mão, mas seu corpo já não obedecia. Javier, não. Seu último suspiro escapou em um fio de voz. Fernando fechou os olhos, tomado pela fúria. Era um recado. Javier estava deixando claro que não iria parar. Mas Fernando também não. Maria del Carmen recebeu a ligação de Fernando ainda de madrugada. Ao ouvir o que havia acontecido com Rodrigo, sentiu um vazio no peito. Ele não vai nos deixar chegar ao julgamento. A voz de Fernando estava cansada. Precisamos garantir que Ximena fale antes que ele faça mais alguma coisa. Maria del Carmen sentiu o desespero crescer dentro dela. Vão matá-la lá dentro. Vou falar com o juiz para conseguir a transferência dela ainda hoje. A voz de Fernando era firme, mas Maria del Carmen sentia o medo corroendo seus ossos. Javier já havia provado que estava disposto a matar para se proteger. E agora, o próximo alvo era Ximena. Se não agissem rápido, iriam perdê-la. Para sempre. Na prisão, Ximena sentiu a tensão vibrar no ar. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Quando os guardas chegaram à sua cela, seu coração quase parou. Você vai sair. Ximena sentiu o estômago revirar. Para onde? O guarda não respondeu. Apenas a algemaram e a escoltaram para fora. Tudo dentro dela gritava que algo estava errado. As detentas a observavam em silêncio enquanto passava pelo corredor. Os muros da prisão pareciam mais estreitos.
A porta dos fundos do presídio estava aberta. Um carro preto a esperava. O pânico a atingiu com força. Para onde estão me levando? Um dos guardas a empurrou. Ordem de cima. Ximena tentou resistir, mas a jogaram dentro do carro sem dar chance de reação. Quando a porta se fechou, sentiu o cheiro de cigarro no banco traseiro. Virou a cabeça. Javier a observava com um sorriso frio. Finalmente nos encontramos de novo, filha. Ximena sentiu o terror tomar conta de seu corpo. Ela sabia que não sairia viva daquele carro. Ximena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sua respiração tornou-se errática enquanto seus olhos se fixavam na figura de Javier, sentado ao seu lado no carro com uma calma assustadora. O homem a observava com um sorriso que não transmitia alegria, mas sim algo mais sombrio, mais retorcido. Você sempre se pareceu mais com sua mãe do que eu imaginei. Esse olhar de ódio é idêntico ao dela. Ximena tentou se mover, mas as algemas a mantinham imóvel. Para onde está me levando? Javier não respondeu imediatamente. Tirou um cigarro do bolso, acendeu com calma e soltou a fumaça com um ar de total indiferença. Passei anos controlando tudo perfeitamente, Ximena. Nunca deixo pontas soltas. Sempre me certifico de que os erros desapareçam. Ximena engoliu seco com dificuldade. Eu sou um erro para você? Javier soltou uma risada baixa. Você não passou de uma peça em um jogo que já acabou. Ximena sentiu o pânico dominar seu corpo. Olhou pelas janelas do carro, mas a paisagem se tornava cada vez mais desconhecida. Estradas secundárias, sem tráfego, sem testemunhas. Você não pode fazer isso comigo. Javier inclinou a cabeça com um falso interesse. Não posso? O coração de Ximena disparou. Se me matar, Maria del Carmen nunca vai parar. O nome pareceu irritar Javier, embora sua expressão permanecesse serena. Não subestime minha capacidade de eliminar problemas. Ximena sentiu suas chances diminuírem. Ela precisava agir. Teve que lutar contra o medo, contra o tremor em suas mãos, e se forçou a encará-lo fixamente. Por que me odeia tanto? Javier apagou o cigarro com calma em um cinzeiro improvisado. Não é ódio, Ximena. É pragmatismo. O ar ficou mais pesado. Você me tirou da minha mãe. Roubou minha vida. Javier a olhou sem emoção. Você não tinha uma vida até que eu te dei uma. Ximena sentiu um nó de raiva e desespero apertar seu peito. Você é um monstro. Javier sorriu, como se o insulto divertisse. Monstros fazem o necessário para sobreviver. O carro reduziu a velocidade em uma área florestal. O motorista olhou para Javier pelo retrovisor, esperando ordens. Ximena sentiu seu corpo enrijecer. Ela sabia o que ia acontecer e não pretendia permitir. Maria del Carmen estava na promotoria quando recebeu a ligação. Ela foi tirada da prisão sem autorização. Seu corpo congelou por um instante. O quê? Fernando, que estava ao seu lado, percebeu sua expressão e se aproximou. O que houve? Maria del Carmen não conseguiu responder. Javier está com ela. Fernando xingou baixinho. Precisamos encontrá-la. O oficial que estava com eles na sala levantou o olhar. Vou emitir um alerta imediato. Mas Maria del Carmen sabia que não tinham tempo. Javier não a tirou da prisão para ameaçá-la. Ele ia matá-la. Saiu do escritório sem esperar por Fernando. Seu instinto a guiava. Javier não deixaria rastros. Não a levaria para um lugar óbvio. Mas ela conhecia a mente daquele homem. Entrou no carro e começou a dirigir, relembrando cada lugar onde ele costumava ir quando queria desaparecer. Cada local onde o poder o protegia. Fernando correu atrás dela e entrou no banco do passageiro. O que está fazendo? Eu sei onde ele pode estar. É perigoso. Maria del Carmen o encarou. Eu não me importo. Pesou no acelerador. Ximena sentiu o frio em sua pele ao ser retirada do carro. Seus pés tocaram a terra úmida.
A floresta era densa. Não havia caminhos visíveis, apenas a escuridão da madrugada e o som distante de grilos e aves noturnas. Javier caminhava calmamente ao seu lado. Isso poderia ter sido mais fácil para você. Ximena olhou ao redor. Não havia saída. Se queria me matar, já poderia ter feito isso há muito tempo. Javier tirou uma pistola do paletó e a girou lentamente na mão. Verdade. A respiração de Ximena ficou descompassada. Não se ache invencível. Você não é um deus. Javier sorriu. Eu não preciso ser. Só preciso ser o último a ficar de pé. O motorista do carro se aproximou com uma pá. Ximena sentiu náuseas. Eles iam enterrá-la ali mesmo. Ela não podia deixar isso acontecer. Esperou o momento exato. Quando o homem da pá deu um passo à frente, Ximena girou rapidamente e lhe deu um chute no estômago. O homem gemeu e caiu de joelhos. Javier levantou a arma. Ximena correu. O tiro ecoou pela floresta. Ela sentiu a bala raspar seu braço. Continuou correndo. O medo a empurrava para frente. Sabia que, se parasse, estaria morta. Os gritos de Javier ordenando que a pegassem se misturavam ao som da sua respiração descontrolada. Então, ouviu um carro se aproximando. E uma voz que a fez parar. Ximena. Era Maria del Carmen. O carro de Fernando freou bruscamente. Ximena viu sua mãe sair do veículo desesperada, os olhos cheios de fúria e terror. Venha para cá. Javier apareceu atrás dela com a arma em punho. Maria del Carmen se colocou na frente de Ximena. Abaixe a arma. Javier sorriu friamente. Saia da minha frente. Não. A arma estava apontada diretamente para seu peito. Mas Maria del Carmen não se moveu. Ximena sentiu o ar ficar preso na garganta. Você não precisa fazer isso, disse Fernando, saindo do carro com as mãos erguidas. Javier bufou. Vocês nunca entendem. Isso não é pessoal. Maria del Carmen o olhou com ódio. Sempre foi. Ximena viu o momento exato em que Javier pressionou o gatilho. Se lançou em direção à mãe. O tiro soou como um trovão. Mas o corpo que caiu no chão não foi o de Maria del Carmen. Foi o de Javier. Fernando segurava uma arma. O corpo de Javier tremeu por um momento antes de ficar imóvel no chão, o sangue manchando a terra sob ele. O silêncio foi aterrorizante. Maria del Carmen caiu de joelhos, abraçando Ximena com força. As duas tremiam. Fernando guardou a arma com as mãos trêmulas. Acabou. Ximena sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Tem certeza? Fernando olhou para o corpo de Javier com frieza. Sim, a guerra havia terminado. E, pela primeira vez em muito tempo, Ximena sentiu que podia respirar. O julgamento foi rápido depois disso. As provas contra Javier foram expostas completamente. Ximena foi oficialmente libertada. Quando saiu da prisão, a primeira coisa que viu foi Maria del Carmen segurando Renata nos braços. A bebê a olhou com curiosidade, como se reconhecesse seu rosto. Ximena se aproximou, o coração acelerado. Oi, meu amor. Renata sorriu. Ximena pegou com cuidado, sentindo o calor da filha em seus braços. Maria del Carmen colocou uma mão em seu ombro. Você está em casa. Ximena olhou com os olhos cheios de lágrimas. Sim. Depois de tanta dor, depois de tanta luta, estavam juntas. E ninguém jamais as separaria novamente. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Te convidamos a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente sua presença aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo agora na tela para acessar uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido.
feito especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!